Eu tava pensando aqui, rapaziada, e na minha visão, o Atlético Goiás foi a melhor partida do Atlético ao longo de toda a Série B, tá? E por que eu acredito que foi o nosso melhor jogo? Porque foi um jogo que o Atlético teve um volume ofensivo muito legal. O Atlético fez um gol, mas poderia ter feito dois, poderia ter feito três ao natural. Teve repertório para criar as chances, teve realmente as chances concretas na frente do goleiro Tadeu. Mas principalmente, eu acho que o que fez esse jogo ser um jogo muito fora da curva pro Furacão foi o fato de ter sido um jogo de uma consistência defensiva por parte do Atlético muito legal. Um jogo que a consistência defensiva do Atlético garantiu o resultado, impediu que o Goiás criasse tantas situações e quando criou também, a gente teve intervenções muito importantes, seja da defesa ali numa zona de finalização do adversário e mais ainda quando foi necessário você teve as intervenções do Santos. E eu tô pensando aqui, cara, já tem um bom tempo que falar sobre a defesa do Atlético não é mais falar sobre um trauma. Eu acho que a gente tem vários recortes do campeonato e o último recorte da competição, vou pegar aqui os últimos 10 jogos, mostra que a defesa do Atlético é o setor do time que mais evoluiu nesse período. O ataque, eu acho que a gente ainda precisa de alguns encaixes, eu acho que a gente ainda precisa de uma afirmação. Mas a melhora da defesa, ela é muito sólida. Principalmente com a presença do Teran, do Arthur Dias, a consolidação do Santos no gol. Eu acho que a última grande mexida foi a presença do Mendonça como ala muito competitivo, trazendo o Benavides para a zaga, que deu conta do recado. Então hoje eu olho para a zaga do Atlético, para a defesa do Atlético, e eu entendo que a perspectiva que a defesa do Atlético tem hoje não necessariamente é a perspectiva que a defesa do Atlético tinha no início do campeonato. Inclusive são perspectivas diferentes individualmente e coletivamente. Acho que o Atlético no geral, e começa lá na frente, é o time que começa a marcar um pouco melhor como grupo, como contexto tático. E eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, beleza? Olha isso aqui. Nos últimos 10 jogos, o Atlético tem o segundo melhor desempenho na questão de sofrer gols. Novo Horizontino sofreu 5 gols, o Coxa sofreu 5 gols. Logo depois, junto com o América Mineiro e com a Chape, vem o CAP, que sofreu apenas 8 gols. Então, assim, são 5 times aqui, a gente tem 15 times com desempenho pior que o do Atlético nas últimas 10 rodadas. Isso é um número muito simbólico para quem já foi a pior defesa do campeonato. Para quem ainda frequenta 14º, 15º, um número indecente em relação às outras defesas da competição. O Atlético ele não podia ter uma defesa tão frágil durante boa parte do campeonato. Mas eu acho que o momento de reação do time na competição, que é esse segundo turno, que o Atlético beira os 70% de aproveitamento, tem muito a ver com isso aqui. Uma média de menos de um gol por jogo nos últimos 10 jogos. Que era algo que naturalmente garantiria o Atlético já na primeira divisão se fosse um cenário que a gente tivesse visto desde o começo do ano, o que não foi. E aí você pode culpar individualmente o Abraão, o Léo Pelé, o Beleze. Eu acho que você teve um acréscimo de qualidade, sim. A zaga do Atlético com Arthur Dias e Carlos Teran é uma zaga melhor, sim. Mas eu acho que você fala de um Atlético entendendo mais a competição. Um Atlético entendendo que quanto mais ele se expõe, mais ele se fragiliza. Um Atlético entendendo que se defender tem que ser, se defender com qualidade tem que ser uma prioridade na Série B. Ah, mas aí a gente vai ter um contexto muito retranqueiro. Não é sobre ser retranqueiro. Ser retranqueiro pra mim é o time que opta em se defender e não tem alternativa de sair. Ao mesmo tempo que o Atlético, durante boa parte da competição, se tornou um time que ficou ali entre os piores defensivamente ao longo de todo o campeonato, o Atlético sempre foi um time que teve essa alternativa de saída. O Atlético sempre foi um time que teve essas válvulas de escape, principalmente com a chegada do Kevin Viveiros, que faz esse jogo de reação por parte do Atlético ser uma decisão ainda mais equilibrada. Eu vou me defender, eu vou me expor menos. Isso vai me trazer uma recompensa defensiva. Ótimo.
Mas isso também vai me trazer uma recompensa ofensiva, porque a partir do momento que eu me defendo bem e tenho alternativa de sair com o Viveiros, o meu ataque ele já está basicamente formado, porque eu já vou ter o espaço para atacar bem definido, eu já vou ter o caminho para atacar bem escolhido e assim, é fundamental para eu saber aonde e como eu vou atacar e atacar com mais eficiência a partir disso. E óbvio, você tem outros jogadores que acompanham o Viveiros nesse jogo de transição. Você tem o Julimar, você tem o Mendonça, você tem o Léo Derek. Em alguns momentos você tem o Luiz Fernando, aí você tem os lançadores, né? O próprio Leozinho, o próprio Zapelli. Então era um jogo que fazia muito sentido para a competição e fazia muito sentido pro Atlético durante todo o ano. E aí eu trouxe alguns números, né? Dentro desses 10 jogos que o Atlético teve recentemente, onde foi a segunda melhor defesa da competição. 6 de 10 clean sheets, tá? O Atlético ele já tinha conseguido ali numa sequência de Vila Nova, Atlético e Operário, 3 jogos sem sofrer gol e volta a ter esse desempenho agora contra Coxa, contra Amazonas e contra Goiás. Então 6 de 10 clean sheets, excelente. Excelente, é um número, assim, encantador. Desses 6 clean sheets, 4 a gente teve Teran e Arthur Dias na zaga. O que mostra como esses jogadores eles são relevantes na mudança de patamar defensiva do Atlético. Cada um com sua característica, o Arthur mais técnico, o Teran mais físico, mas ao mesmo tempo não deixa de ser técnico, jogadores com boa leitura, jogadores com mais poder de adaptação, porque antes a gente tinha, um é bom rebatedor, outro constrói melhor, outro é mais rápido. Acho que Teran e Arthur conseguem englobar mais características e fazer assim a zaga do Atlético ser mais leve. E 5 dos 6 jogos você teve o Arthur Dias como titular, o que mostra que esse garoto é um fenômeno, uma potência, uma revelação gigantesca, assim, porque o Teran ele não estava no Atletiba, tinha sido suspenso depois do jogo contra o Avaí. E aí, agora, alguns dados defensivos do Atlético ao longo de todo o campeonato, tá? Primeiro em desarmes na competição, terceiro em interceptações na competição. Você tem 3 estatísticas defensivas de maior relevância: interceptação, desarme e rebatida. O Atlético é um dos piores times em rebatida na competição. Mas em desarme e interceptação é um time que apresenta um bom nível, e aí a gente entra também no entendimento do porquê o Atlético tem uma bola aérea tão falha. E aí tem outro detalhe: terceiro time que menos sofre chutes por gol por jogo. O Atlético sofre média de 10 chutes por gol por jogo. Então, assim, é o outro número relevante, o quinto time que sofre menos chutes no campeonato. Cara, assim, a defesa do Atlético, ela tem a cota ali de desastres pontuais. Porque se você pegar o macro, principalmente somando essa reta final, é uma defesa que tem bastante ponto positivo. É uma defesa que tem bastante ponto positivo. Então, assim, caso o Atlético se concretize na Série A do ano que vem, eu tô animado pra ver o desenvolvimento do Teran, pra ver o desenvolvimento do Arthur, pra ver o desenvolvimento do Benavides, pra ter Esquivel, pra ter Léo Derek, pra ter Santos. Acho que a gente precisa muito de um primeiro volante. Eu tô evitando falar de mercado da bola antes, mas a gente precisa muito falar de primeiro volante, sabe? Eu acho que é uma peça que falta defensivamente pra gente ser mais estável, mas o próprio Filipinho vem crescendo de rendimento, dando a César o que é de César. Então, o que era um trauma já não é mais. E o que era um trauma pode ser o nascimento de uma dupla de zaga que o Atlético não tem há muito tempo. Serei Arthur Dias aqui. Tamo junto. É nóis.